Capítulo 5. O nascimento de uma corporação, a reunião, os judeus, o visitante da noite. As catedrais góticas impressionam não só por suas dimensões e pela altura de suas torres ou pela beleza de seus vitrais. Elas são muito mais do que majestosas igrejas ou monumentais obras arquitetônicas. São pura arte e poesia, eternizadas em uma complexa maneira de alinhar e de encaixar pedras polidas por meio de um incansável e profícuo trabalho divinamente inspirado pelo maior de todos os arquitetos. Mas quais seriam os segredos de ofício destes construtores? Quais seriam as maneiras de calcular e de construir que mantém colunas, arcos, abóbadas e naves inabalavelmente posicionados, incólumes às intempéries, aos incêndios e à devastação das guerras? Quando, onde e com quem aqueles rudes trabalhadores aprenderam seu ofício? Quando se perguntava sobre esses tais segredos de construção a um mestre arquiteto, experiente e respeitável como Hélion, a resposta era sempre a mesma. Algumas vezes carregada de modéstia, outras um tanto dissimuladas. Essa catedral foi erigida e resiste graças às mãos de Deus. Apenas seguimos fielmente as regras e os segredos de nosso antigo ofício, dizia. Os pedreiros medievais, construtores de catedrais, herdaram os conhecimentos sobre a geometria sagrada e a arte de construir dos mestres comassinos. Estes, por sua vez, eram descendentes do, assim dizer, pelotão de arquitetos e de construtores dos exércitos romanos, os Collegia Fabrorum. Os arquitetos e os construtores do Collegia Fabrorum seguiram os exércitos romanos durante séculos. À medida que o império ampliava seus limites por meio de invasões de terras e de conquistas de novos povos, os integrantes desse pelotão de arquitetura construíam fortificações, abrigos, pontes. O contato com novas culturas remetia os exímios arquitetos do Collegia Fabrorum à condição de meros aprendizes diante da descoberta de novos segredos e de mistérios da milenar arte de construir, inerente a todas as civilizações. Na Grécia, curvaram-se ao esplendor das obras que lá encontraram e absorveram os conhecimentos das principais ordens de arquitetura, a coríntia, a jônica e a dórica. No Egito, os mestres do Collegia Fabrorum depararam-se com maravilhas arquitetônicas inimagináveis até então, quer por suas dimensões, quer por suas formas. Especial interesse depositaram nos hieróglifos, finamente esculpidos nas paredes e nas colunas de imensos templos, com a intenção não só de decorar, mas também eternizar por meio de seus ideogramas e fonogramas antigos valores morais e religiosos da civilização egípcia. Quando os exércitos romanos chegaram à Palestina, os integrantes do Collegia Fabrorum deslumbraram-se com o Templo de Jerusalém e sensibilizaram-se irremediavelmente com a milenar lenda de sua construção comandada pelo rei israelita, Salomão, e realizada pelo arquiteto fenício Hiram Abif. Segredos da construção também foram absorvidos por eles dos celtas, dos sarracenos, dos persas e dos bretões. Através dos tempos, entre os construtores sempre houve um respeitoso reconhecimento mútuo, a despeito de quaisquer diferenças raciais, sociais, religiosas ou políticas. Esses trabalhadores também souberam desenvolver uma inquebrantável cumplicidade para manter invioláveis os milenares segredos de sua profissão arte. Mistérios da arte real, como alguns preferem chamar. Ao final do Império Romano, as famílias dos construtores do então extinto Collegia Fabrorum refugiaram-se na ilha Comassina, uma fortificação na região do Lago de Como, ao norte de Milão, para resistirem às invasões bárbaras, principalmente dos lombardos. Após décadas de resistência, foram por fim subjugados e começaram a trabalhar a serviço dos proprietários de terras, das novas nações que começavam a surgir. Durante séculos, ficaram atrelados a uma condição servil, semelhante à dos homens do campo, subjugados pelos nobres senhores feudais e pela Igreja.
Antes da chegada do ano 1000, famílias de construtores, descontentes com essa situação, começaram de forma lenta e tímida a unir-se em pequenas empreitadas de trabalho livre. No início do século XI, com a expansão do cristianismo por toda a Europa, famílias e mais famílias de construtores foram sendo contratadas para trabalhar na construção das igrejas. A progressiva união desses pequenos clãs deu origem a uma grande família que não parava de crescer, advindo a necessidade de uma organização maior, não só em função de um ofício, mas sobretudo em torno de um ideal. Deu-se, assim, de forma lenta e progressiva, o nascimento da maior organização de ofício medieval, a poderosa Corporação dos Pedreiros Livres, que veio a construir milhares de igrejas, de capelas e de catedrais por todo o solo europeu. A fé cristã, competente em seu trabalho de evangelização, chegou a todos os limites da Europa, estabilizou-se e materializou-se por meio de seus templos, construídos com o abnegado trabalho anônimo de milhares de humildes construtores. Perante esse fato histórico indiscutível, faz-se necessário enfatizar que, assim como Roma contou com as edificações e as benfeitorias, planejadas e executadas pelo Collegia Fabrorum para a conquista e para a sustentação de todo o Império Romano, a Santa Madre Igreja necessitou igualmente da Corporação dos Pedreiros Livres para a expansão e a consolidação do cristianismo em toda a Europa. Essa analogia é inquestionável e jamais deveria ser esquecida. Manhã quente de sábado, com um belíssimo sol ainda se erguendo por detrás da catedral, o alojamento maior do canteiro de obras começou a receber os mestres e os companheiros da Catedral de Reims. Com exceção dos aprendizes, todos os obreiros foram convocados para a reunião que deveria tratar de dois assuntos de suma importância para todos aqueles artesãos e suas famílias. Primeiro, a sucessão de Bernard de Soissons na liderança das obras da catedral. Segundo, a criação dos estatutos regimentais da Guilda dos Construtores. Antes do desenvolvimento das cidades, nos séculos X, XI e XII, o ofício de pedreiro era um trabalho de total servidão, semelhante ao dos camponeses plantando e criando animais. Toda vez que se construía um castelo, um mosteiro ou uma abadia, convergiam para aquele determinado local dezenas de famílias para trabalhar. Em troca, recebiam a proteção de seus patrões sob a forma de um espaço para morar e comida para se alimentar. Quase nada além disso. Em um continente extremamente violento por tantas guerras, os serviçais também acabavam se beneficiando da guarda dos cavaleiros dos castelos e das abadias. Até o século XIII, com exceção dos construtores, nenhuma outra classe de trabalhadores tinha dado consistentes sinais de tentativas de modificar suas vidas, seus destinos. O alojamento estava lotado. Lá estavam representantes de inúmeras confrarias de trabalhadores livres, incluindo aí pedreiros e carpinteiros. Eram centenas de homens de todas as idades e de várias nacionalidades, unidos dentro de uma guilda de ofício que estava ajudando a modificar, definitivamente, toda uma história de relação de trabalho entre patrões e serviçais. Reuniões como essa se tornavam uma grande oportunidade para que laços de fraternidade entre os trabalhadores fossem reforçados, unindo a distinta e honrada classe de pedreiros em torno de tudo o que, por direito, pleiteavam e arduamente lutavam. A participação nessas reuniões só era permitida àqueles que portassem as ferramentas de seu ofício específico e estivessem devidamente trajados com seus grossos aventais de couro. Essa era uma maneira de reconhecer facilmente os obreiros regulares da hierarquia existente, entre tantas especialidades de trabalho. Sujos e grosseiros aventais, acompanhados de simples e rudimentares ferramentas, tornavam-se de forma mágica aos olhos de todos, respeitáveis e dignificantes ornamentos, valiosas insígnias. Com uma pequena, porém inevitável altivez, desfilavam os mestres de alicerce com seus níveis, os mestres de colunas com seus prumos, os guardiões das medalhas cunhadas com o seu timbre, os maceiros com suas trolhas, os telheiros com suas espadas,
os letrados escrivãos, com suas delicadas penas, e até mesmo os fiéis mensageiros que, a contragosto, eram obrigados a deixar seus inseparáveis pombos-correio fora do barracão. Mas os que mais causavam admiração e respeito entre todos os que lá estavam eram os mestres dos arcos, portando o esquadro e o compasso que, juntos, simbolizavam a inigualável sapiência daqueles mestres, a qual permitia somente a eles projetarem as abóbadas, os portais, as arquivoltas, os capitéis e os arcobotantes. Traçar linhas retas de sustentação ou equilíbrio exigia muito conhecimento dos mestres de alicerces e de colunas, mas nada comparado à complexidade de traçar e edificar curvas. Era, sem dúvida, o desafio maior da profissão de construtor e uma honra só conquistada pelos grandes e dedicados mestres arquitetos. Todos que chegavam se abraçavam. Segundo as antigas tradições da corporação, conversavam muito, pois a fonte de assuntos era inesgotável. Tentavam se acomodar como podiam dentro daquele imenso abrigo, deixando os locais à frente aos mais velhos e mais experientes. O respeito à hierarquia jamais era quebrado entre aqueles homens rudes e empoeirados, pois só por meio da dedicação constante ao interminável trabalho ao longo dos anos e do fiel cumprimento das regras da guilda é que se chegava a ocupar um cargo de liderança entre os pedreiros livres. A ascensão, dentro das confrarias e da guilda, se dava única e exclusivamente por inquestionáveis méritos conquistados por seus obreiros. Após as habituais providências tomadas pelos irmãos telheiros, para garantir a salvaguarda de tudo o que seria discutido e acatado por aquela assembleia de construtores, deu-se início à reunião, primeiramente, com a escolha do mestre arquiteto que substituiria Bernard de Soissons, depois de tantos anos no comando das obras da catedral. Mas, na realidade, só havia um mestre em toda Reims que poderia dispor das qualidades suficientes para se igualar a arquitetos como Jean d'Orbet, Jean Leloup, Gaucher de Reims e, por fim, Bernard de Soissons. Para Hélion, reconhecido por todos, assumir oficialmente tão nobre e responsável cargo bastava apenas submeter-se à antiga tradição do escrutínio secreto. Cada um dos pedreiros que ali estavam e que tinham direito a voto receberam uma pedra negra de ônix e uma pedra branca de quartzo. De maneira discreta, depositavam em uma urna a pedra de sua escolha. As brancas, em maioria, aprovariam, as negras reprovariam. Como era de esperar, Hélion foi contemplado pela unanimidade das translúcidas pedras de quartzo. Aplaudido por todos, coube a Hélion, respeitável mestre dos arcos, recém-eleito mestre arquiteto da Catedral de Reims, a honraria de presidir e dar continuidade à sessão, após prestar seu juramento solene de fidelidade à Guilda dos Pedreiros Livres. Ele iniciou seu breve, porém consistente discurso, após cumprimentar todos os presentes, referindo-se com respeito e com elegância aos cargos oficiais. À glória e à honra do nosso Santo Senhor Jesus Cristo de São João, nosso padroeiro, e pela eterna memória dos mártires Cláudios, Nicóstrato, Sinfrônio e Castório, os 4 coroados, inspiradores e protetores espirituais da Corporação dos Pedreiros Livres. Meus irmãos, muito obrigado pela confiança depositada em mim para ocupar o cargo de mestre arquiteto das obras da Catedral de Reims. Nossa honrosa profissão, tão antiga quanto a própria existência do homem, em tempo algum teve sob sua responsabilidade os desafios que, por ora, se apresentam. Estamos construindo catedrais, capelas, palácios e fortificações por todo este continente. Nunca construímos tanto. Ao falar isso, todos o aplaudiram e agitaram-se. Hélion pediu silêncio. Mas o mais importante de tudo isso é a maneira como estamos sendo convocados para essas obras. Fez-se total silêncio no barracão. Meus irmãos, prestem muita atenção. Estamos aqui não mais como trabalhadores isolados, submetidos a uma situação de trabalho humilhante e degradante que nos foi imposta durante séculos.
A imagem do pedreiro servil, inescrupulosamente explorado pelos poderosos, tem que fazer parte apenas de nossa memória, e que dela jamais se apague. Que os filhos de nossos filhos nunca venham a deixar de saber que um dia seus antepassados foram trabalhadores solitários e, por isso mesmo, vergonhosamente explorados pela ganância de pessoas que, por se acharem mais próximas do divino, mostravam-se dominadas pela soberba e pela mesquinhez. Hoje estamos aqui, no canteiro de obras dessa imensa catedral, fazendo parte de uma guilda de ofício, que foi criada para valorizar nosso trabalho, para unir ainda mais as nossas famílias, para nos dar forças e meios de lutarmos juntos por tudo aquilo que consideramos justo e perfeito. Tudo o que fizemos por nossa corporação, por todas as nossas vidas, será sempre pouco, pois ela nos tornou homens livres. O barracão quase veio abaixo com tantos aplausos. Nosso desafio é enorme, e só conseguiremos honrar nossos compromissos profissionais se protegermos inviolavelmente os princípios que regem nosso antigo e honroso ofício, mantendo inacessíveis, a quem quer que seja, nossos segredos profissionais, nossos costumes e nossa tradição, bem como nossas aspirações como corporação de trabalhadores verdadeiramente livres. Precisamos organizar e aprimorar as leis que nos regem. Precisamos definir regras claras para a admissão de novos obreiros, já que a imensidão dessas catedrais e o tempo que nos dão para concluí-las é por demais escasso e já sofremos com a carência de mão de obra. Todos entreolharam-se e balançaram as cabeças em concordância com o sábio mestre Elion. Precisamos aprimorar os laços de convívio, não só entre nós, trabalhadores, mas também envolvendo nossas famílias, transformando-as em uma grande e inquebrantável fraternidade. Isso é de crucial importância, pois as mudanças que vêm ocorrendo em nossa cidade são muitas, e elas estão atraindo um sem número de forasteiros e de aventureiros. Precisamos aumentar a segurança de todos a quem tanto amamos. União fraternal é o que nos distingue de todas as outras corporações e guildas. Um burburinho começou a agitar os obreiros. Não quero ser mal interpretado pelos integrantes das outras corporações que aqui também trabalham e colaboram para a execução desta monumental obra, mas é extremamente necessário que saibamos ser discretos, que saibamos proteger inviolavelmente todos os segredos e os mistérios de nossa profissão-arte. Disso depende a sobrevivência do trabalho de nossa corporação e, lógico, o sustento de nossas famílias. Muitas coisas temos que melhorar e outras que criar. Meus irmãos, a realidade é que não temos leis escritas que possam definir e reger nossas ações. Nossas tradições são transmitidas de geração a geração por simples comunicação oral. Em minha opinião, isso funcionava bem até quando nossa corporação era pequena e estritamente familiar. Estamos crescendo muito rapidamente, admitindo trabalhadores que, na realidade, mal conhecemos. Temos que nos precaver não só deles, mas também daqueles que nos contratam. Foi mais uma vez aplaudido efusivamente. Encontra-se em minhas mãos uma cópia do Statuta et Ordinamenta Societatis Magistrorum Muri et Lignaminis, o documento que tenta organizar as guildas dos construtores e dos carpinteiros do ponto de vista financeiro, ético e moral. Foi criado em 1246 para a honra e prosperidade da cidade de Bolonha, sendo apresentado respeitosamente ao podestade que a registrou oficialmente em 1248. Conhecido como a Carta de Bolonha, possui ao todo 61 normas que abrangem situações práticas do dia a dia de nossa guilda. Estão inclusos os compromissos do irmão maceiro, do escrivão, do núncio, dos comissários de contas e de todos os oficiais. É interessante notar o rigor para a admissão de um novo aprendiz e também o respeito que se tem pelo Conselho de Anciãos da Corporação. Há resoluções importantes em relação ao nosso convívio fraternal, principalmente em relação à ajuda aos doentes e amparo às viúvas e aos órfãos. Ao representar também nosso Conselho de Anciãos, gostaria de ressaltar o quanto é necessário mantermos intactas nossas centenárias tradições.
No entanto, ao mesmo tempo, temos que nos preparar e nos adequar a novas contingências que o presente e o futuro vêm nos trazendo. Só quem tem uma venda nos olhos não consegue enxergar tudo o que está acontecendo. Proponho a todos os mestres e aos companheiros aqui presentes que se inteirem deste estatuto e que futuramente reunamo-nos para discuti-lo e tentar adaptá-lo às nossas necessidades. Os irmãos que concordam com essa proposta, por favor, manifestem-se pelo sinal de costume. Após receber apoio unânime, passou a palavra ao irmão Jean Paul, representante do Conselho dos Anciãos, que por nata vocação era quem cuidava dos mais idosos, das viúvas e dos órfãos da corporação. Jean Paul solicitou aos irmãos que visitassem com mais assiduidade os idosos, pois só as contribuições materiais não eram suficientes para afagar o coração e o espírito dos velhinhos. Afinal, sempre havia muito o que aprender ao conversar com pessoas tão experientes, já que a herança de conhecimentos que amealhavam através dos anos era imensurável. Disse que tinha um sonho e um projeto: construir uma casa com vários aposentos, onde pudessem ser alojados confortavelmente, longe do frio e dos perigos, todos os idosos da corporação. Antes de dar por encerrada aquela profícua reunião, Elion falou: Irmãos, por favor, nada do que aqui foi dito deve cair em ouvidos daqueles que não se submeteram aos nossos juramentos. Após a reunião, alguns pedreiros voltaram a seus lares e muitos foram perambular pela cidade, quase todos em direção à feirinha dos camponeses, que acontecia todos os sábados. Ao saírem do barracão, Thomas perguntou a Elion: Você poderia me falar mais sobre os 4 coroados? Claro, Thomas. Essa história se imortalizou através do manuscrito de Halliwell, no século IV. Trata-se de um longo poema no qual, dentre outras coisas, é contada a vida de Cláudius, de Nicóstrato, de Sinfrônio e de Castório. Eram 4 mestres artesãos que haviam se convertido à fé cristã. O imperador Diocleciano ordenou que eles esculpissem uma estátua ao deus da saúde, Esculápio, porém eles se negaram. Foram condenados, açoitados e tiveram suas cabeças perfuradas por um longo clavo, justamente para fixar coroas de ferro sobre elas. Colocados em barris, foram lançados ao rio. Já mortos, foram recolhidos por outros cristãos e sepultados nos arredores de Roma. Quando o Papa Melquíades, em 314, criou um edito de tolerância que terminava com a perseguição aos cristãos, seus corpos foram resgatados, e a partir de então, Cláudius, Nicóstrato, Sinfrônio e Castório foram denominados os 4 santos coroados. Nós, construtores, temos certeza de que os 4, cada um deles presente espiritualmente em um canto de nossas obras, estarão sempre nos protegendo e nos inspirando, completou Elion. Que exemplo os 4 coroados deram negando-se a esculpir a estátua de um deus pagão? É assim que se faz. Eu também me negaria a esculpir a imagem desse tal Esculápio. Com desdém, disse Thomas. Elion levantou as sobrancelhas, flexionou a cabeça para o lado direito, repuxou a musculatura do lado esquerdo do rosto, olhou para baixo, mordeu levemente o lábio inferior e, sabiamente, nada falou. Naquele começo de tarde, todos que estavam na feirinha dos camponeses presenciaram um fato que nada teve de surpreendente, haja vista o nível de intolerância e de discriminação que habitava os corações das pessoas ao final do século XIII. Em um ambiente festivo, pedreiros, carpinteiros, comerciantes, artistas mambembes, alguns cavaleiros, mendigos e discretas, porém indisfarçáveis, meretrizes, estavam em torno de 2 imensos javalis que assavam desde as primeiras horas da manhã. No meio de toda essa gente, já um tanto embriagada pelo estupendo vinho da região, Thomas, com entusiasmo, contava suas histórias de valentia em que enfrentava inimagináveis perigos em sua infância em Newcastle. Justamente no momento em que ele relatava que, aos 10 anos de idade, depois de apostar uma atiradeira novinha, precisou adentrar por uma tenebrosa floresta em direção ao local onde morava um druida perverso, temido por suas magias. Teve início uma sequência de fatos lamentáveis perante a concorrida feirinha.
Deu entrada na rua que cortava aquela praça uma carroça carregada de utensílios, alguns pequenos móveis e uma família cujas características eram inconfundíveis. Pai e filho, trajando roupas escuras, sentados à frente, comandando 2 cavalos longe de serem robustos. Atrás, junto a todas aquelas tralhas, mãe e 2 delicadas meninas que ainda não viviam sua adolescência, firmemente abraçadas uma à outra, mantinham-se caladas, com olhares baixos em um providencial e seguro gesto de submissão. À medida que se aproximavam daquela pequena multidão, o silêncio foi gradativamente substituindo a euforia, as risadas e as canções. Os músicos, um a um, colocaram em descanso seus instrumentos. O mágico quase deixou revelar algum de seus truques por não parar de fitar aquela cena que, para a certeza de todos, não terminaria bem. 2 anões de uma trupe mambembe, habitual por aquelas bandas, empurrando as pernas das pessoas, afastaram-se de perto dos javalis que assavam, exalando um aroma delicioso, para observar melhor o que ocorria. Thomas, por alguns momentos, continuou falando sozinho, sem perceber que ninguém lhe dava ouvidos, e só então atentou-se para o que estava acontecendo. Quando a carroça cruzou em frente à praça, o previsto e inevitável começou a acontecer. "Ei, marrano, por que não para e vem comer com a gente?" gritou alguém com sotaque castelhano, entre aquela pequena multidão. Hélion, rapidamente, varreu todos com o seu olhar para confirmar se tal afronta partira de algum de seus obreiros. "Não seja imbecil, seu bêbado. Judeus não comem porcos", respondeu um outro alguém não menos embriagado. "É verdade, judeus têm muitos defeitos, mas canibais eles não são." Com exceção de poucas pessoas, um coro de risadas tornou ainda mais indesejável e cruel aquela situação. Mas era só o início. Onde estão as suas rotelas amarelas? Sem elas fica impossível identificá-los? E novas gargalhadas ecoavam na multidão. "O que levam nessa carroça?" Dizendo isso, alguns musculosos mercadores postaram-se em frente dos cavalos, interrompendo o intento daquela família que acabava de chegar à cidade. Procuravam em Reims um lugar calmo para tentarem viver em paz e, quem sabe, criarem raízes, já que viajavam há muitos anos desde o sul da Espanha, esperançosos de se estabelecerem em um lar definitivo. Os 2 anões, usufruindo da postura truculenta dos mercadores, atrevidamente subiram pelas rodas da carroça, cada um de um lado, e começaram a balançá-la, fazendo cair alguns vasos e objetos, dentre eles uma menorá que partiu vários de seus 7 braços ao chocar-se com o chão. Tudo isso levando terror às meninas que começaram a chorar. "Onde estão o ouro e os diamantes? Vocês não acham justo dividi-los com todos nós?" caçoavam provocativamente. Itziak, o pai, e Jacques, o filho, mantinham-se calados, com suas cabeças flexionadas para frente, sem ousar olhar para as pessoas. "Responda, imprestável safardita", ameaçou alguém. Naquele momento, a mãe dirigiu seu olhar para a multidão e, dentre as dezenas de rostos, um deles chamou-lhe a atenção, piorando ainda mais sua angústia. Era justamente Thomas, um jovem alto e forte, com o rubor facial próprio dos muito embriagados, demonstrando, aparentemente, total insensibilidade, pois não parava de rir diante de tão deplorável cena. O coração da pobre mulher começou a bater mais forte e rápido. Suas mãos, trêmulas, transpiravam ao segurar com força suas meninas, quando seu marido e seu filho foram puxados para fora da carroça. Todo aquele grupo alvoroçado de bêbados gritando desoladores impropérios ao povo judeu, seu marido e seu filho ao chão, e aquele brutamontes rindo sem parar, e agora, em passos largos, aproximando-se da carroça, fizeram a desolada senhora gritar desesperadamente, pensando no fim de sua família. Mas, para a surpresa da aflita senhora judia, Thomas, influenciado não pela bebida, mas sim pela semana de lua cheia, aproximou-se da carroça e, de forma determinada, primeiramente segurou pelo cangote aqueles insolentes anões, um em cada braço, e, com sua peculiar e temida força,
arremessou-os longe, fazendo com que todos os que lá estavam caíssem em gargalhada. Depois voltou-se para a frente da carroça e, de maneira firme e decisiva, falou aos mercadores que interpelavam os judeus. Afastem-se dessa família. Tão grave foi o tom de sua voz que não precisou repetir. O silêncio tomou conta de todos aqueles inconsequentes espectadores. Em seguida, ajudou pai e filho a se levantarem e, com auxílio de Elion, colocou de volta à carroça os utensílios que haviam caído ao chão, incluindo os cacos da menorá. Podem ir. Ninguém os perturbará enquanto estiverem nesta cidade, ratificou Thomas. A perplexidade tomou conta de todos. Os habituais ouvintes de suas histórias, depois de presenciarem tamanha impetuosidade do musculoso pedreiro, jamais ousariam duvidar da veracidade de seus relatos daquele dia em diante. A senhora judia, depois de tudo o que ocorrera naquela tarde, não mais se precipitaria em julgar as pessoas por sua aparência. Não se faz aos outros o que não se quer a si próprio. Os judeus prosseguiram até encontrar sua nova casa em Reims. Tinham a esperança de fixar moradia e melhor criar os filhos, cientes de que viviam em um continente imenso, no qual, até onde sabiam, não havia uma terra prometida para que sua nação pudesse viver definitivamente em paz. Na verdade, nunca conseguiram permanecer muito tempo em uma cidade. Já estavam acostumados a procurar novos domicílios, todas as vezes em que sua permanência no local ficava insustentável por conta de algum tipo de assintosa provocação de cunho religioso e racial. A intolerância aos judeus era prática comum, forçando-os a jamais criarem raízes em algum lugar. Justamente por isso não existiam judeus proprietários de terras, produtores de leite, agricultores. Seus bens, por motivo estratégico e vital, não podiam ser fixos. Necessitavam ser móveis, de fácil transporte, leves e ao mesmo tempo valiosos. Por isso se dedicavam às joias, ao ouro, aos diamantes e também à cultura, à sabedoria. Daí vem a grande quantidade de judeus ourives, médicos, arquitetos, músicos, artistas, poetas, escritores. Entre eles sempre se soube que tudo pode ser tirado de um homem, menos sua fé, sua cultura e sua sabedoria. Itziak era médico e aparentava idade maior do que realmente tinha devido às suas roupas escuras, à sua barba negra e longa e ao seu jeito propositadamente discreto. Ele precisou aprender a manter-se sempre calado, mesmo quando sofria frequentes agravos e injúrias por todos os lugares onde já havia estado. Já não suportava mais ser chamado de Assueros, o judeu errante, aquele da lenda sobre um sapateiro que se negou a ajudar Jesus Cristo na via sacra, sendo por isso condenado a suportar o castigo de vagar ininterruptamente pelo mundo até o dia do juízo final. Toda vez que chegava a algum lugar, Itziak era considerado o próprio Assueros, sendo condenado a vagar e a vagar, para pagar tão cruel afronta ao Filho de Deus. Não mais reagia às provocações, mesmo porque de nada adiantava. A carroça levando os judeus dobrou uma esquina à esquerda. Todos ali na praça continuaram a beber, a cantar e a se divertir a despeito de tudo o que ocorrera momentos antes. Até os dois anõezinhos, apesar do que Thomas lhes tinha feito, não conseguiram guardar nenhum tipo de rancor. Nada que uma generosa caneca de vinho e o bom assado de javali não resolvessem. Ora, a intolerância racial e religiosa era um mal plenamente vigente naquela época, uma verdade constante em todos os níveis, tendendo à própria banalização de tão comum. E o pior de tudo, o exemplo vinha de cima. Naquele sábado estafante, pela primeira vez, os habitantes de Reims, principalmente os integrantes da guilda dos pedreiros livres, puderam presenciar toda a impetuosidade de Thomas. Naquela mesma noite, o melancólico escultor, deitado em um colchão úmido e mal cheiroso, improvisado com panos velhos e palhagem, tentava adormecer. Porém, o irritante ronco de seus irmãos de profissão faziam-no persistir em seus pensamentos e em suas lembranças que invariavelmente lhe remetiam à sua conturbada infância em Newcastle. O raro talento de Thomas, aflorado precocemente, causou orgulho a seus pais, inveja aos amigos incertos
e uma crescente soberba a ele próprio, fato que lhe trouxe muitos dissabores ao longo de sua vida. Ao explorar ao máximo sua surpreendente condição ambidestra, esculpia com perfeição e com inacreditável rapidez qualquer encomenda que lhe fizessem. Os fartos elogios e as recompensas financeiras que conseguia obter das pessoas alimentavam sobremaneira sua indisfarçável vaidade. E essa, de tão grande, já não cabia dentro de si, no espaço pré-determinado pelo Criador para contê-la. Assim, o contagioso sentimento espalhou-se pelo interior de Thomas, fazendo-o superestimar algumas outras qualidades, virtudes e arrojos que na realidade não faziam parte dele. Um dos mais desastrosos resultados desse excesso de vaidade concentrou-se sobre sua valentia. Thomas era extremamente impetuoso, ultrapassando em muito os limites da precaução e da razão. Era algo incontrolável, principalmente nas noites de lua cheia, comportamento que se alternava de maneira oposta, ciclicamente com as noites de lua nova, quando se mostrava dócil e comedido. Nada impossível de concluir que era difícil conviver com Thomas, mas não deixava de ser desafiador, e, em algumas circunstâncias, até divertido. Thomas definitivamente não era alguém comum. Nasceu e cresceu para ser amado ou odiado, jamais ignorado. Já se aproximava o badalar da 00:30, quando Thomas, absorto em suas doces e também amargas lembranças de Newcastle, foi obrigado repentinamente a desfazer-se delas e a voltar à realidade inimaginável ou mesmo sobrenatural das noites de Reims. Mesmo com aquela sinfonia de roncos e de outros sons mais desagradáveis, incontrolavelmente emitidos por aqueles rudes pedreiros, foram perfeitamente perceptíveis os passos lentos e cautelosos provindos do lado de fora do abrigo. Em completo silêncio, com sua respiração suspensa, Thomas permaneceu imóvel. Depois de alguns segundos, escutou novamente aquelas passadas, que de maneira alguma pareciam ser de um animal. Quem seria o temerário que ousava invadir o pátio de obras? Pensou Thomas, já com o coração batendo em ritmo acelerado. Sua respiração agora ofegante, quase que bufando através de suas narinas dilatadas, sinais que normalmente precediam seus atos impulsivos e de imprevisíveis consequências. Continuou a ouvir o caminhar sorrateiro daquele indesejado visitante e decidiu resolver a situação com seu peculiar destemor. Não se precaveu em acordar os outros irmãos para pedir-lhes ajuda e partiu desarmado de encontro àquele desaforado ladrão de ferramentas ou a qualquer coisa que lá fosse tentar surrupiar. Assim que abriu a porta do abrigo, Thomas deparou-se com uma imensa lua cheia, cuja luz, a incidir diretamente sobre seus olhos, fê-los brilhar em plena escuridão. Esse efeito dava a impressão, a quem porventura o visse naquele momento, de que ele era possuidor de poderes especiais, superiores à maioria dos homens comuns. Porém, essa mesma luz, com um efeito oposto e macabro, emoldurava a silhueta de um homem alto, envolto em um grande pedaço de pano que recobria sua cabeça. Mantinha-se postado a uns 10 metros de distância, imóvel, voltado de costas para o destemido pedreiro. A passos largos, Thomas caminhou em direção ao invasor, gritando: "Espere aí, seu ladrão ordinário! O que roubou de nós?" O vulto permaneceu imóvel. Thomas aproximou-se por trás e com sua mão direita segurou fortemente o ombro esquerdo do misterioso visitante. Pretendia, assim, virá-lo de forma brusca e acertá-lo em cheio com o seu cruzado de esquerda, que costumava ser tremendamente eficaz em situações como aquela. Assim, Thomas o fez. Porém, quando os rostos do destemido pedreiro e do intruso ficaram frente a frente, o braço esquerdo de Thomas, que rasgava o ar com força e velocidade, ficou paralisado e imediatamente caiu ao longo de seu corpo. Há alguns poucos segundos, olhando fixamente para o rosto daquele misterioso visitante, foi o suficiente para que Thomas soltasse um grito de pavor, que conseguiu ser bem mais alto e mais estridente que suas debochadas gargalhadas. Ambos, pedreiro e intruso, a partir daquele momento, saíram correndo em direções opostas. Thomas entrou no abrigo onde os pedreiros, em sobressaltos,
Tentavam acender os candeeiros e entender o que estava acontecendo. O diabo, o demônio, Satanás, eu o vi e toquei nele. Estou amaldiçoado. Acalme-se, Thomas. O que aconteceu? Perguntaram atônitos. Eu vi o horrendo. Nunca imaginei que pudesse ser tão medonho. Não tinha as pálpebras inferiores, não tinha nariz, só um grande buraco no meio do rosto, de onde vertia uma gosma espessa repleta de larvas que se retorciam sem parar. Faltava um pedaço do lábio superior e um cheiro horrível vinha de suas entranhas. Agora sei como é cheiro de enxofre, o cheiro do diabo. Um aprendiz, transpirando em bicas, tremendo, completamente transtornado com a situação, desabafou. Quem mandou você ficar protegendo os judeus? Olha o que você fez. Agora o diabo vem visitar nosso barracão. Naquele momento, alguns dos companheiros mais experientes começaram a rir e disseram: Calma, Thomas. Ainda não foi dessa vez que esteve frente a frente com o diabo. Não? E o que era então aquele desgraçado? Talvez melhor fosse se você tivesse tocado o diabo. Como assim? Você tocou um leproso. Eles sempre vagueiam nas noites de lua cheia pelas ruas da cidade à procura de restos de alimentos, roupas velhas ou qualquer tralha que possam levar. O cheiro que sentiu não é de enxofre, mas sim de carne podre. E o que faço agora que toquei as nódoas daquele infeliz? Você terá que ser purificado pela água e pelo fogo. Venha até aqui e sente-se nessa cadeira. O que vocês vão fazer comigo? Acalme-se, confie em seus irmãos. Primeiramente, vamos oferecer-lhe alguns goles de um vinho especial, mais forte e de sabor diferente dos que você conhece. Ele tem o poder de tirar toda a sua dor. Experimente, tome um gole. Nossa, é horrível! Depois de alguns goles daquele fel, Thomas esboçou um olhar pesado, próprio dos embriagados, e os lábios ficaram com a reação característica de quem ingere algo de profundo amargor. Agora estique os braços para frente. Preciso de 2 irmãos para contê-los, pelos ombros. Confie em nós. Primeiro lavaremos com água os seus braços. E depois os purificaremos com o fogo desta tocha. Acredite, Thomas, é a única chance que tem de se livrar do mesmo destino daquele pecador. Ao ouvir isso, Thomas cerrou com força os olhos. Sentiu primeiramente a água fria enxaguar os braços e as mãos, e logo após, bravamente, suportou todo o calor de uma grande tocha aproximar-se deles, fazendo as chamas purificadoras arderem em sua pele, retirando todo o mal que, porventura, o inconsequente pedreiro tivesse absorvido das nódoas contagiantes daquele leproso infeliz. Um réu, desafortunado e desprezível, julgado e execrado impiedosamente pelo destino.